Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a colaboração dos tribunais trabalhistas por todo o país. E no programa de hoje, uma reportagem especial sobre os desafios de ser chefe. Além das questões trabalhistas que envolvem o cargo, você sabe que aptidões são necessárias para o exercício dessa função? No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o assunto é o transtorno do estresse pós-traumático, uma doença psicológica que afeta vários profissionais que realizam atividades de risco. Em Brasília, juízes do trabalho, representantes de todas as regiões do país, se reúnem no Tribunal Superior do Trabalho para discutir temas sobre a Semana Nacional da Execução Trabalhista. E em homenagem ao Dia do Trabalho, uma reportagem sobre o perfil do trabalhador brasileiro. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. Ao contrário do que muitos pensam, ser chefe não é tarefa fácil. O cargo exige bastante dedicação e também talento. A legislação trabalhista para quem ocupa cargo de chefia também é diferente. É possível exigir exclusividade? Há o pagamento de horas extras? Na reportagem especial de hoje, vamos saber o que o mercado exige de um profissional que deseja ocupar um cargo de gestão. Eu sou uma pessoa bastante adaptável e essa capacidade talvez de você desenvolver, de conseguir ler, né? Ler o ambiente, ler as pessoas. Você precisa de resiliência, que é uma coisa que ninguém nasce tendo, você desenvolve. Nada nato. Eu não acho que a pessoa nasce gestor, ela pode ter alguma habilidade que ajude, mas pode ser desenvolvida, você consegue desenvolver. Aos 33 anos de idade, Caroline já acumula 10 anos de experiência em cargos de chefia. A primeira oportunidade como gestora surgiu na empresa em que ela começou a trabalhar como trainee. Assim que eu comecei, eu me envolvi com a empresa Júnior, a DM, consultoria, entrei num programa trainee, então eu trabalhava com pesquisa, eu bati porta em porta para fazer pesquisa mesmo no sol, aprendi muito e com 6 meses eu fui convidada a assumir a gestão da área comercial da empresa. Hoje, gerente de gestão de pessoas numa empresa integradora de tecnologia, o atual desafio da jovem formada em administração e pós-graduada em inteligência emocional é reestruturar todo o setor vinculado à diretoria administrativa e financeira da instituição. O meu momento hoje, eu estou exatamente onde eu queria, fazendo o que eu gosto, num lugar onde eu tenho autonomia para propor, onde eu tenho uma equipe alinhada à entrega que a gente precisa. Enfim, estou super realizada, estou bem feliz. Realização profissional era o que Tereza Cristina também buscava quando aceitou ser supervisora de uma empresa de administração de planos de saúde. Chamada para ajudar no projeto de expansão do negócio, ela não imaginava que enfrentaria tanta resistência dos subordinados. Nós, na época, fomos contratados para criar normas, regulamentações, procedimentos, tirar aquele vício que todos os funcionários tinham de dar um jeitinho, de arrumar, criar regras e botar essas regras em prática. Então, para os funcionários, nós íamos com coisas que é do dia a dia deles, mas que era complicado para eles aceitarem. Olha, a partir de hoje você não pode usar simplesmente um papel, precisa usar um formulário. A partir de hoje você não tem que ficar simplesmente falando de boca, manda pagar, escreva, né? Autorize, quem autorizou. E criar essas rotinas para algumas pessoas depois de muito tempo não é bom. As pessoas não gostam que você venha mexer naquilo que ela está fazendo. Na chance que teve de trocar de emprego para subir mais um degrau na carreira, ela seguiu em frente, mas a experiência não foi legal. Foi um período que aquela que eu cheguei e falei assim, peço para sair, que não dá. Porque aí foi o lado negativo de ter uma chefia que você fala o que deve ser feito, você manda o subordinado fazer e a chefia passa por trás de você e fala, não faz desse, faz de outro jeito.
Não, eu não quero que seja assim, eu quero que seja assim. Ah, mas a minha chefe é a Cristina falou que era para fazer assim. Mas eu sou o dono da empresa, então faz do jeito que eu quero. Então, essa dificuldade de tratar entre a chefia superior e o subordinado posterior a você, né, você está nesse meio, isso dificultou muito. Foi tão difícil que a passagem dela pela empresa durou apenas 3 meses. Eu tentava, dentro do possível, não ficar executando nada nos horários, após o horário. E teve um período também que eu procurei, nós até nos procuramos assim, ocupar o tempo. Eu fui buscar uma graduação melhor, uma especialização, então eu tive que ocupar o meu tempo. Aí, consequentemente, eu não podia mais ficar depois de um horário. Eu fazia questão de cortar esse horário, porque se deixar a gente fica. Para compensar a carga horária de trabalho sem controle de jornada, a CLT prevê remuneração diferenciada a quem ocupa cargos de confiança, com possibilidade do pagamento de no mínimo 40% a mais do valor do salário para o profissional que atua sem direito a receber hora extra quando forem ultrapassadas as 8 horas de trabalho diárias ou 44 horas semanais. Outra garantia prevista pela súmula 372 do Tribunal Superior do Trabalho assegura que a gratificação paga em função do exercício de cargos de chefia ou direção seja incorporada ao salário do empregado após 10 anos de serviço. Ainda que ele seja revertido ao cargo efetivo, ou seja, que ele perca aquele cargo de confiança, aquele cargo de chefia, se ele exerceu por mais de 10 anos e recebeu gratificação de chefia por mais de 10 anos, ele tem direito a incorporar aquele valor ao seu salário, ou seja, ele volta para o cargo efetivo, mas ele leva aquela remuneração diferenciada com ele. Não precisa ser no mesmo local, não precisa ser a mesma função. Se você ao longo dos 10 anos sempre esteve exercendo função de gerência, de chefia, de direção, ainda que em locais distintos da mesma empresa, esse tempo é computado para fins da incorporação. Segundo o advogado, os benefícios concedidos aos trabalhadores seletistas, no entanto, não são estendidos aos que exercem cargos de chefia estatutários. Se você tiver o caso do diretor estatutário, né, que é aquele diretor eleito pela Assembleia de Acionistas, né, esse diretor ele não está regido pela CLT. Né? Ele é regido pelas leis comerciais, pelo Código Civil e se for empregado eleito, no momento em que ele é eleito e que toma posse, o contrato de trabalho dele fica suspenso, né? E se for uma pessoa de fora, o contrato dele não é um contrato de emprego típico da CLT, é um contrato de natureza comercial, um contrato de natureza civil, né? Então não se aplica a ele as normas da CLT. Saber lidar com as adversidades com inteligência emocional e sem perder o foco nos resultados são características essenciais em um profissional interessado num cargo de gestão. Inclusive, esse perfil técnico e comportamental em tempos de crise econômica, segundo especialistas, tem sido cada vez mais procurado pelas organizações que estão atrás de quem se dedique e consiga mobilizar os demais colaboradores a fazer mais pela empresa com menos recursos. Para este coordenador de RH, quanto mais estratégico o cargo, mais a equipe e a organização dependerão do gestor. Ele ressalta que cabe à empresa e ao próprio profissional avaliarem se a escolha feita para comandar o desenvolvimento do trabalho está de acordo com o perfil de chefia almejado. Se a organização gerou essa possibilidade de um colaborador assumir um cargo de chefe, um cargo de gestor, ele primeiramente tem que identificar, em conjunto com a organização, quais são as expectativas dentro dessa nova posição. A partir daí, ele deve fazer um planejamento daquilo que ele deve reestruturar no setor, daquilo que ele deve ter agora de competências, de acompanhamento, de delegação, conhecer muito bem a sua equipe e fazer um trabalho em conjunto com as expectativas geradas. O coordenador de RH sugere que, por mais que já tenham experiência e estejam preparados para lidar com o mercado, gestores recém-chegados devem ser acompanhados pela organização. Não só aquele colaborador que hoje está alcançando uma posição de gestor, mas também aquele gestor que está vindo do mercado. Porque existe um período
mais ou menos de 1 a 3 meses, que é o período de adaptação dentro daquela unidade de negócio, dentro daquela empresa, onde ele vai ficar ciente de qual é a cultura organizacional, de como que são os processos, de que forma ele deve tramitar dentro da organização para atingir aqueles resultados. O coordenador de recursos humanos tem mais uma dica para quem almeja um cargo de chefia. O perfil e as atitudes do gestor funcionam como um espelho para a equipe. Uma vez que você é responsável por um cargo específico, responsável por pessoas, responsável por administrá-las, por geri-las, você deve manter sempre a responsabilidade, o comprometimento acima de qualquer outra coisa, independentemente de se tratar de uma empresa de pequeno, de médio ou de grande porte. Se você passa a ocupar um cargo mais estratégico, você tem que começar a repensar naturalmente sobre as suas atitudes, porque as suas atitudes, mais do que nunca, poderão ser replicadas e tidas como exemplo para a sua equipe, para a sua organização. Quem já colhe os frutos da carreira, mas ainda tem um longo caminho pela frente, só pensa em se qualificar cada vez mais. Eu acho que o tamanho do desafio é o que me move. O desafio me move. Marasmo não é muito comigo, não. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre o transtorno do estresse pós-traumático, uma doença psicológica que afeta vários profissionais que realizam atividades de risco. E ainda hoje vamos conhecer o perfil do trabalhador brasileiro. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, realizou correição ordinária no TRT de Sergipe. O ministro conversou com desembargadores, juízes e advogados e verificou o andamento dos processos na Corte Regional. O TRT da 14ª Região, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia, realizou a abertura da primeira edição da Caravana Trabalhista de Rondônia e Acre. O projeto tem o objetivo de levar a advogados, magistrados e estudantes de direito informações e palestras sobre relações de trabalho, cálculos trabalhistas, dentre outros temas relacionados ao direito do trabalho. A caravana vai ser realizada ao longo de todo o ano de 2017 e irá abranger 7 municípios, localizados às margens da BR-364. Até o dia 5 de maio, a exposição itinerante Um Mundo Sem Trabalho Infantil está em exibição no Shopping Parque das Bandeiras, em Campinas. A mostra é composta por 21 painéis e tem como objetivo conscientizar e combater a exploração de crianças e adolescentes. A iniciativa faz parte das atividades do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho. Na edição de hoje do quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre uma doença psicológica que afeta vários trabalhadores que exercem profissões de risco. Após passar por uma situação de grande estresse emocional, alguns profissionais podem ficar com traumas e precisar de ajuda para superar o problema. É o transtorno do estresse pós-traumático. Confira na reportagem o que é esse transtorno e como evitá-lo. Imagens impressionantes de profissões de risco. Esses trabalhadores passam por situações de elevado estresse, situações complicadas que envolvem vidas. Muita gente se esquece que esses profissionais não são super-heróis e podem se abalar, em alguns casos. Algumas dessas situações, o que fica é um trauma, que pode desenvolver o chamado transtorno de estresse pós-traumático. Pessoas que possuem essa doença costumam se isolar emocionalmente e ficam incapacitadas para cumprir tarefas que lembrem direta ou indiretamente um episódio que marcou a vida delas.
A equipe do Major Michelo foi chamada para uma ocorrência de disparo de arma de fogo em uma embaixada em Brasília. Quando chegou lá, o policial que estava a serviço dentro do local não respondia. A equipe conseguiu entrar e rendeu um menor de idade que tinha baleado o policial, que morreu dentro da casa. Aí quando eu entrei no primeiro quarto, aí estava o policial caído no chão. Eu falei para ele, você tá bem? Tá tudo certo? O que foi? Aí ele virava para mim e só falava assim, não deixa eu morrer, tenente, não deixa eu morrer. E aí ele parou o olhar quando eu percebi que ele tinha falecido. Essa experiência deixou uma marca no Major. Michelo ficou em tratamento durante 1 ano e afastado das atividades mais estressantes por 3 meses. A instituição ofereceu todo o apoio e especialistas para o tratamento. No dia que eu ficar frio, que isso não vai acontecer, se Deus quiser, eu saio da polícia, porque aí eu tô doente. Mas assim, são situações que o policial passa no dia a dia. Tanto é que a nossa profissão é considerada uma das mais estressantes do mundo, né? E é o policial militar, que é ele que está na rua, ele que está combatendo, vendo isso diariamente. Então os policiais sofrem muito. Então por isso a gente tem um centro de assistência social hoje na polícia, que chama CASO. E aí a gente, quando a gente se sente, isso alguém detecta, a gente envia esse policial para esse local para tratamento. Existe uma explicação médica para toda essa experiência do policial militar. Ele passou por um transtorno de estresse pós-traumático. A doença é uma condição causada por uma situação de grande violência ou que implica risco de morte para a própria pessoa ou para terceiros. E isso acaba voltando à mente das pessoas em determinadas situações. A partir dessas memórias, a pessoa fica incapacitada, tem crises de ansiedade, é como se voltasse àquele momento de tensão, com a mesma dor e sofrimento, o que pode causar alterações neurofisiológicas e mentais. A recomendação é buscar cuidado, né? Buscar tratamento. É fundamental no processo terapêutico que o sujeito seja cuidado por um psicólogo que faça uma boa psicoterapia voltada para enfrentamento dessas situações de conflito, né? A terapia tem o papel fundamental de ressignificar a vivência de sofrimento e ressignificar aquela experiência, indicando, legitimando as reações afetivas negativas diante de um estressor grave, mas também entendendo que aquilo não é definitivo para a vida do sujeito, que há recursos, na verdade, para ultrapassar aquela experiência e entender que ela, apesar de ruim, pode trazer competências favoráveis para o sujeito. A doença, se não tratada, pode acabar causando mais problemas como dores musculares, dores de cabeça, fobias, transtorno, pânico, alta de pressão arterial, dentre outros. Em alguns casos, a depender da gravidade, pode ser necessária a associação de um recurso medicamentoso. Nesse caso, um psiquiatra vai ser necessário para que ele possa fazer o acompanhamento e o trabalho conjunto com o psicólogo. A princípio, o transtorno pode atingir diferentes profissões, mas são mais comuns naquelas que têm contato diretamente com a violência e com a morte, como, por exemplo, policiais, bombeiros, médicos profissionais da saúde, agentes penitenciários e até professores. O médico ressalta que o transtorno costuma atingir indivíduos que têm uma sensibilidade maior do ponto de vista do enfrentamento de situações difíceis. É aquele sujeito, na verdade, que ao longo da vida sempre teve dificuldades para lidar com os conflitos. A gente trabalha desde criança nessas competências para lidar com os conflitos e desde pequeno, na verdade, quando acontecem algumas situações, é preciso preparar o sujeito. Vou dar um exemplo muito clássico, por exemplo, da criança que tem que lidar com a morte de alguém próximo, né? Ajudar a criança a elaborar o luto do falecimento de um ente querido pode ajudá-la no futuro a encarar situações conflitivas como vivências de violência, por exemplo, como o assalto, como o estupro. E para superar a doença é importante buscar o apoio de amigos, família e entes queridos. Quem já passou pelo transtorno de estresse pós-traumático sabe que não é nada fácil. Eu, como ser humano, por trás dessa farda aqui, eu sou um ser humano. Então, lógico que fica, não tem como esse trauma sair, não tem como, assim, mas tem como você superar. Mas esquecer, não, muito difícil. No próximo bloco, juízes do trabalho se encontram em Brasília para a reunião da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. E em homenagem ao Dia do Trabalho, uma reportagem sobre o perfil do trabalhador brasileiro. Nós voltamos daqui a pouco.
Juízes trabalhistas, representantes de todas as regiões do país, se reuniram no Tribunal Superior do Trabalho para discutirem temas sobre a Semana Nacional da Execução Trabalhista, que acontece em setembro. Eles debateram estratégias para agilizar a finalização dos processos em fase de execução, dentre outros assuntos. A reunião foi no Tribunal Superior do Trabalho e contou com a presença de juízes que fazem parte da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. Somos 8 integrantes da comissão, além do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, e 5 juízes dessa comissão, cada um representa uma região do país, né? Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, né? E cada um, ao representar, traz aqui a opinião dos seus colegas, né, da sua região. Em pauta, a Semana Nacional de Execução Trabalhista. O objetivo do encontro foi definir as estratégias que vão ser repassadas para os demais juízes trabalhistas do país na busca da efetividade da execução trabalhista. Nessa nossa primeira reunião anual, estamos com uma pauta voltada para a Semana Nacional de Execução Trabalhista, que ocorrerá de 18 a 22 de setembro, qual será o slogan, né, da campanha, os atos que devem ser priorizados durante essa semana, as orientações que a comissão, através do ministro Cláudio Brandão, coordenador da Comissão Nacional, vai sugerir para todos os tribunais, né, e outras situações como melhorias no PJE quanto à utilização de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial, constrição patrimonial, buscando sempre o crédito exequendo, né, o crédito do trabalhador. O Encontro Nacional dos Gestores da Comissão de Efetividade da Execução Trabalhista está marcado para a segunda quinzena de setembro. Até lá, novas reuniões devem acontecer. Assim a gente analisa, a gente mapeia o país, né, como funciona a execução trabalhista em todo o país, né? Como os tribunais deliberam, porque não temos aqui um único pensamento individual, mas sim representativo de cada região. Em homenagem ao Dia do Trabalho, nossa equipe fez um levantamento para saber como é hoje o perfil do trabalhador brasileiro. Qual o número de trabalhadores informais no país e qual é o setor que mais emprega? A presença da mulher no mercado de trabalho cresceu nos últimos anos? Você confere tudo isso na reportagem. Há 10 anos, a rotina do seu José nem de longe se parecia com essa. Ele era porteiro, largou a profissão e decidiu se dedicar ao próprio negócio. Hoje vende churrasquinho para alunos e funcionários de uma faculdade em Brasília. Decisão que, no ponto de vista dele, foi a melhor a ser tomada, inclusive com o cenário atual do país. O negócio de comida nunca tem crise, né? Diminui um pouco, o que nego tá vendo não pode comer todo dia, mas sempre está vendendo um churrasquinho. Seu José faz parte dos mais de 22 milhões de brasileiros que, de acordo com o IBGE, atuam no mercado informal no país. Este economista faz um comparativo do mercado de trabalho e do perfil do trabalhador brasileiro em um intervalo de 10 anos. Ele esclarece que o cenário econômico atual repercute diretamente em várias áreas do mercado de trabalho. Isso explica o aumento no número de trabalhadores informais. Quando o país está crescendo, você tem uma queda da taxa de desemprego e uma queda da informalidade. Tá? Então, você tem, durante os anos 2000, essa década, você tem uma queda de informalidade. Você tinha queda da taxa de desemprego e queda de informalidade. Agora, você, a partir de 2014, você tem uma crise e, naturalmente, você tem um aumento da taxa de desemprego e um aumento da informalidade. Isso é natural. Em relação às contratações formais, o setor terciário, que corresponde às atividades de comércio e prestação de serviços, é atualmente o que mais emprega. De acordo com dados do IBGE, o setor de serviços emprega mais de 2/3 da população que trabalha formalmente, seguido do setor da indústria e do setor primário, como agricultura e pecuária. O economista também faz um comparativo em relação ao mercado de trabalho para as mulheres. De acordo com dados do CAGED, o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, no ano passado, as mulheres ocuparam 44% das vagas de emprego formal no país. Já os cargos de chefia, entre 5% a 10%, são ocupados por mulheres em empresas e organizações brasileiras, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho.
O economista ressalta que, com o passar dos anos, a tendência é que esses números aumentem. Só que, mesmo assim, o que ainda preocupa é a questão da discriminação e a diferença salarial entre empregado e empregada. A informalidade, ou seja, você tem grau de informalidade da mulher muito superior ao grau de informalidade do homem. Ou seja, todas as variáveis indicam que você tem processo de discriminação no mercado de trabalho contra a mulher. Mas isso é uma característica do mercado de trabalho brasileiro. Em geral, se você tem como parâmetro o mercado de trabalho da maioria dos países, a maioria, eu falaria até a totalidade dos países, você tem diversos graus de discriminação contra a mulher. Tem alguns países que têm mais discriminação, tem alguns países que têm menos, tem alguns países que têm mais proteção para a mulher, no sentido de que obrigam ou são penalizados quando você tem situações explícitas de discriminação. Mas é um fenômeno mundial. A taxa de desemprego, por exemplo, da mulher é superior à taxa de desemprego do homem na totalidade dos países. O que não mudou em relação ao perfil do trabalhador brasileiro nos últimos anos é a questão da qualificação. Quem é mais bem qualificado consegue melhores oportunidades de emprego. Os jovens estão cada vez mais dedicados a conseguirem uma boa posição no mercado de trabalho. Só que mesmo assim, segundo especialistas, a taxa de desemprego entre eles ainda é alta. Você tem uma diferenciação muito grande entre a qualificação em termos de educação dos jovens que estão entrando no trabalho com a população adulta. Ou seja, o jovem que está entrando no mercado de trabalho tem uma qualificação em termos de anos de estudo superior à população adulta. Porém, e voltamos como o caso da mulher, a taxa de desemprego do jovem é muito superior à taxa de desemprego de média da população. Tá? Podemos entender isso porque é um processo de transição. São diversos fatores que contribuem para uma taxa de desemprego do jovem muito superior à taxa de desemprego da população adulta. Para quem resolveu encarar o mercado informal, fica o conselho do seu José. O que não pode é se acomodar, independentemente de ter carteira assinada ou não. Para muita gente, o importante é poder estar trabalhando. A gente fica mais liberto, trabalha mais à vontade, né? A gente fica à vontade trabalhando. O negócio é seu. É meu. Sai a hora que quer, pega a hora que quer, né? Mas a gente sempre, porque é da gente, mas tem que continuar certinho. Não é porque é da gente, a gente vai abrir mão, não vou hoje, não vou amanhã, eu estou preguiça hoje, não. Você tem que, continuar a rotina. Por hoje é só. Essa edição do Jornada termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.